centro da espiritualidade é Cristo Jesus, e em Cristo Jesus está o mistério pascal. Os sacramentos são sacramentos pascais. E aqui, veja, aqui está, entra, por exemplo, a missa. Muitas vezes a expressão, você falou no rito, naquilo, os ritos são os ritos. Agora, os ritos, eles precisam celebrar o mesmo mistério. Quando se faz dessa diferença, que às vezes tem um elemento cultural, né, histórico, quando a gente se detém no aspecto, não se abre para a universalidade da salvação de Cristo, que tem como centro o mistério pascal, que é a Eucaristia, aí a gente faz as divisões e também proporciona, digamos assim, as rivalidades. Sim. E às vezes as contraposições e às vezes as inimizades. Aqui já foge totalmente do mistério pascal de Cristo, que é um mesmo. Não deixa assim, eu só vou a esta missa ou aquela missa, essa missa temática com este tema, seja ou a missa tridentina, a missa do rito de São Pio X, de São Pio V, aí se a gente coloca o acento muito forte na rivalidade ou naquilo que é muito particular e foge, aí a gente termina se perdendo nessa história e não cumpre com o papel. Não existe esta missa ou aquela missa, existe a missa. E a missa é sempre a celebração do mistério pascal de Cristo, ou seja, da sua paixão, morte e ressurreição. Veja o que Jesus vai dizer para Paulo, Evangelho de anteontem, Evangelho de sábado, salvo engano, da 21ª semana do tempo comum. Quando Paulo diz, Jesus anuncia o mistério pascal, aquilo que vai acontecer com ele, vai ser preso, vai sofrer nas mãos dos mestres, dos mestres da lei, e que ele vai sofrer a sua paixão, vai morrer, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. E Paulo diz, Senhor, que isso não te aconteça. Deus te livre que isso aconteça. Vem para trás de mim, Satanás. Afasta-te de mim. É a mesma coisa. A expressão mais original no Evangelho segundo Mateus é dizer, vem para trás de mim. Ou seja, Jesus coloca Pedro na posição que ele deve estar, que é de discípulo. Jesus chama ele a ser discípulo. O discípulo anda atrás do mestre. O discípulo escuta o mestre. O discípulo obedece, segue o mestre. Jesus quer que sejamos discípulos, não adeptos. Não adeptos. Somente adeptos não vale. É preciso ser discípulos. E aí está nosso foco, é a centralidade do mistério pascal, superar essa coisa de eu só quero esta missa ou aquela missa. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu quero ser acólito, mas eu só quero ser acólito na missa tridentina. Eu digo, não, você vai ser acólito na missa tridentina, tá bom, celebrar é uma expressão cultural. A missa em latim, ela não deixou de ser válida. Eu celebro a missa em latim quando eu estou no lugar que me favorece. Agora, eu não celebro, não é por uma questão de achar que a outra não vale, que outra maneira de fazer não... Não, isso aqui é contrário à unidade da igreja. Então, o que existe é a missa, esta missa. As outras expressões, é claro que a missa ela tem um vasto universo, inclusive o missal romano, que agora vai sair a terceira edição do missal romano. Então, ela oferece também nas chamadas rubricas, uma vasta possibilidade de criatividade. Agora, não podem ser criatividades selvagens. Como disse o nosso bispo assessor da liturgia na CNBB, não pode ser uma criatividade selvagem, que nega até o mistério, onde os elementos culturais se sobrepõem ao mistério pascal de Cristo. Não, na fidelidade pode haver muita criatividade, mas é o mesmo mistério. Não posso dizer esta ou aquela missa, vou para esta ou vou para aquela, não. Você vai para celebrar o mistério. Ninguém é dono da missa, não existe a missa só por esta. Acabar com essa história, isso aqui é muito ruim na vida da igreja. A missa tem que ser a missa por este defunto e às vezes só por este falecido. Gente, a missa é a celebração do único e mesmo sacrifício pascal de Cristo. Ele morreu uma vez na cruz e quando nós celebramos estamos obedecendo. Fazer isto em memória de mim. É uma atualização daquele gesto de amor que Jesus realizou pela salvação da humanidade na cruz. Quando usamos a missa para divisões, para contraposição,
Aqui é muito mais busca de estrelismo, de aparecer, ou é muito mais busca de se sobressair ou um grupo ou uma pessoa do que propriamente aquilo que a igreja chama. E nesse sentido entra a nossa missão como magistério, orientar para que vivamos a unidade nesta diversidade de dons que existe. Eu acredito muito, né, nesse sofrimento redentor dela. Quando eu digo que não entendo, é porque ali no momento você tá ali vendo a sua filha sofrer, mas eu primeiro eu ofereço ali naquele primeiro momento, eu ofereço, e aí Deus me faz recordar, mas eu enviei o meu próprio filho. Caramba. Ele também foi lá e morreu na cruz, né, pra te salvar. A gente sente raiva na hora que vê uma crise, a gente fica indignado, a gente olha um pro outro e fica triste realmente de estar vendo aquilo ali. Mas não é com Deus, não. É triste ficar dar com aquilo ali. Dói, né? Não tem como, né? E o pior, a gente não pode fazer nada. Tipo, a gente tem que botar ela assim, fica olhando pra ela, conversando com ela. Aí a gente fica conversando, teve um dia que eu perguntei pra Rihanna, será que ela conhece a gente? São dores, assim, lutos que a gente passa a viver, né? De ter uma filha já tem com 6 essa condição. Meses e a gente não sabe se ela conhece a gente, se ela conhece nossa voz. Talvez conheça, talvez não. Mas a gente não tem essa certeza. E aí ele vai lá pro lado da vaidade, né? Sim. Da vaidade, assim. Do egoísmo de ter ela pra gente. Qual é o pai que não quer saber que o filho te entende? Que ele sabe que você é mãe, que você é pai, né? Quando ela completou 6 meses, eu senti, né, como poucas vezes eu me senti inconformada, né? Cara, agora era pra mim estar começando a, né, sentar ela na cadeirinha, começar a dar a comidinha dela. E a gente tenta não pensar nisso, mas não dá. Porque dói muito. Nós que tínhamos a pretensão de dar o melhor, né? A gente sempre pensou, nós vamos dar o nosso melhor pra ela. Tudo que a gente... E não é material, não, né? É em questão mesmo de educação, de amor, de formação, de fé, né? De caminho com Deus. A gente sempre teve esse objetivo de dar o melhor para ela. E aí, a gente se vê nesse lado egoísta, né? De vaidade. Porque tem gente que chega pra mim e fala, mas vocês não são loucos de ter outro, não, né? Por quê? Porque tem a probabilidade. Aí eu fico... Meu Deus, essa pessoa realmente não sabe, né? Porque eu vejo aqui a minha filha, eu nunca vou poder escutar ela me chamando de mãe, né? Eu nunca vou poder ver a relação dela com meu esposo chamando ele de pai, né? Talvez eu nunca veja ela caminhando, eu não tenho demandas com ela normais, né? De levar pra escola, de preparar uma comida. Então, eu peço perdão a Deus por essa vaidade, né? Que eu queria viver uma maternidade normal, né? Eu queria ter amamentado minha filha, ter cuidado dela nos primeiros dias. Então, eu olho isso e peço, Senhor, perdão por essa vaidade, porque eu sempre soube que a maternidade não era um direito meu, era um presente, um dom, né? Que se o Senhor quisesse, o Senhor me enviaria. Eu sabia que era um dom, né? Que era um presente, que não era um direito meu. Mas quando você passa por uma situação dessa que a gente passa, né? A gente fica pensando. Eu queria... Que momento especial, né? Quando um filho vai chamar de mãe, chamar de pai, conhecer a avó. E hoje o meu maior medo é que ela não saiba o tanto que ela é amada. Tanto que ela é amada. E eu peço muito isso a Deus, Senhor. Mesmo que ela não caminhe, que ela não fale, que ela não entenda as coisas, que ela não faça nada que seja para agradar o nosso egoísmo, né? A nossa vaidade. Mas que ela entenda e ela saiba o quanto ela é amada, né? Porque esse amor é próprio de ti, né? Quem é o amor? O próprio Deus. Então, aquilo que a gente dá para ela é o que a gente recebe dele. Então, é isso que eu peço, que ela se sinta amada, que ela saiba que ela é amada, que ela é cuidada. Porque ela é muito, muito mesmo, muito mesmo. É por isso que a Maria ama aquela pituquinha. Eu amo
A Rihanna tava falando das perdas que a gente tem, né? Por conta dessa condição dela. E a gente tem um casal de amigos que tem uma filha pequena. E antes de conhecer, de ver eles com ela, eu achei que eu ia sentir inveja. Até falei pra Rihanna. Rihanna, eu pensei que ia sentir inveja deles. Mas não, eu vi ela feliz, vi a criança feliz, vi a criança saudável. Fiquei muito feliz por eles. Tipo assim, obrigado, meu Deus, porque eu não senti inveja deles. Porque até disso a gente tem medo, né? Porque é uma situação muito, muito diferente. Eu juro pra vocês que tem dias que a gente não entende nada. Tipo assim, Só vive. É inacreditável que a gente tá passando por isso. É inacreditável, né? E principalmente quando chega comentário, meu Deus, eu fico sem entender uma criança que ia ser tão amada, tão bem cuidada, tão bem instruída. Mas a gente não entende mesmo as coisas. Eu disse, pois é, não vamos tentar entender, não. Não vamos tentar entender, não. Vamos só deixar Deus ser Deus, né? Eu sempre boto na minha cabeça, Rihanna, deixa Deus ser Deus. A mesma oração que eu fazia no tempo da UTI. Senhor, eu não quero impor limites à tua generosidade. Eu não vou pedir muitas coisas. Só me faz ter discernimento e aceitar aquilo que tu quiser pra mim. Eu não quero impor limite à tua generosidade. É a mesma que eu faço hoje. Porque eu sei que Deus pode curar a Ana Catarina. Se Ele quiser. Se essa for a vontade dele, né? E eu sempre fiz uma oração muito perigosa. Eu sempre pedi a Deus pra curar ela. Antes, quando ela tava na minha barriga, eu pedia, Senhor, que a vida da Ana Catarina seja uma resposta para aquilo que tu criou ela e pensou ela durante toda a eternidade. Que a vida dela seja uma resposta para aquilo que tu quer. E está sendo. Tá sendo fácil. Isso aí não tava na oração. Sobre... Eu pedi pra ser fácil. Não pedi. Esqueci dessa parte. Eu não pedi pra ser fácil. E a gente, nos nossos votos de casamento, eu dizia, né? Que eu sabia que não ia ser fácil. Mas quem ama desconhece que é difícil, né? Quem ama. E assim, só pra gente fechar o assunto aí também, né? E para os meninos, como é que tem sido lidar com esse tempo, né? Com a situação em si? Assim, fácil não tem sido, né? Mas, como toda criança, se distrai, né? Se distrai. Os mais velhos, o Joaquim tem 11 e o Vicente tem 9. São os que mais conviveram, que mais terão lembranças, sim, né? Uhum. E aí, em momentos, eles choram, sentem saudade, né? E eu não reprimo de forma alguma, né? Tem que chorar realmente, tem sim, que deixar vir aquela saudade. Meu filho, olha, o que eu oriento é o seguinte. Não fique triste, mas agradeça a Deus. Eu sei que você tá chorando, tá doendo, porque a saudade realmente dói. Mas agradeça a Deus porque você teve. Você teve, né? Tem gente que passa por essa vida sem ter, né? E a gente teve. A gente teve o papai aqui presente. Você teve o melhor pai do mundo por 11 anos. Por 11 anos. Eu não tive nenhum dia o melhor pai do mundo, assim, a lembrança do melhor pai do mundo. Que quando meus pais se separaram, eu não tinha nem 2 anos, né? E ele você teve por 11 anos. O Vicente você teve por 9 anos. E você sempre vai lembrar. Até o gosto musical, graças a Deus, as crianças estão seguindo o gosto musical do pai. Que bom. É bem... E assim, as meninas, como a mais velha tem 4 anos, né? Sim. É muito novinha ainda. Uhum. Agora tem um que sente bem a falta dele. Que era assim, o xodó dele. Porque eles querem que mais parecia comigo. Uhum. É a quinta, né? E ela sempre fala, mamãe, tô com saudade do papai. Mamãe, tô com saudade do papai. Às vezes ela vai dormir e aí ela vai na varanda e fala, tchau papai, vou dormir. Uau. Nossa, assim, sabe? Mas é um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. As lembranças vão ficar e graças a nosso bom Deus, que eram lembranças boas. Boas. Sabe de uma coisa? Um tempo atrás, desde mais ou menos agosto do ano passado, setembro, por aí, Deus já vinha colocando muita gratidão no meu coração. Muita. Por pequenas coisas. Por exemplo, eu ia cortar uma maçã para as crianças. Uau, tem uma maçã. Obrigada, meu Deus. Porque se um dia faltar, eu sei que um dia eu tive.
Aí eu cortava maçã, dava graças a Deus por aquela maçã. Eu ia tomar banho, que eu via água caindo do chuveiro. Meu Deus, eu tenho água encanada. Obrigada, Senhor, porque se um dia faltar, eu sei que um dia eu tive, né? E às vezes no final de semana a gente fica só, né? Sem ajuda nenhuma. A gente tinha ajuda durante a semana, até sexta-feira, mas final de semana era o nosso tempo preferido, porque a gente ficava só, era só nós dois cuidando de todo mundo, assim, nosso momento preferido. E aí a gente sentava no sofá, né, ficava escutando uma música, eu sempre que estive perto dele, ele solta o celular pra ficar comigo, né, ele sempre era muito presente. Se não fosse uma coisa assim muito importante de trabalho, assim, aí ele deixava de mão, né. Aí a gente conseguia contemplar, assim, as crianças gritando, meninos chorando, menino caindo, correndo e tal. Mas aquele coração, assim, agradecido. Meu Deus, que alegria. Como eu sou feliz na minha casa. Como eu sou feliz no meu lar. Obrigada, meu Deus. Porque se um dia faltar, eu sei que um dia eu tive. Sabe? E eram momentos, assim, fantásticos. Onde a gente realmente podia sentir a presença de Deus, né? Podia sentir o amor e o cuidado de Deus. Sempre que eu ia estender uma roupa, lavar uma louça, uma coisa, assim, durante o dia que a gente ficava só nós, né? Eram umas 1000 vezes ele me abraçava, dizia que me amava. Então, assim, carência zero, né? Eu não tinha nenhuma carência porque eu era muito bem preenchida. Eu era muito bem preenchida de afeto, né? De amor por ele mesmo. E ele sempre me abraçava. Eita, mulher linda. Eita, mulher, mas eu te amo. Eita, mas Deus foi muito bom comigo e ter me dado você, né? Assim, era 1000 vezes por dia. E às vezes eu ficava chateada. Deixa eu estender logo essa roupa. Depois do Deixa eu lavar logo essa roupa. Eu também te amo, deixa eu estender essa cueca, pelo amor de Deus. Depois. Mas nesses últimos tempos, né, eu só conseguia receber. Eu parava e sentia. Se eu tivesse com os braços ocupados, eu só sentia, né? Mas se eu tivesse com os braços livres, eu parava e correspondia. Nossa, eu me lembro, assim, fantástico de cada segundo que eu realmente tive esses momentos presentes. Inclusive, no dia que ele teve um AVC, a gente tava assistindo uma série, Doc, o nome da série. E o cara perde a memória, né? E quando ele volta achando que ainda tava casado, que ainda tinha um filho e tal, e teve toda aquela trama. A gente só assistiu 2 episódios e foi mais ou menos 10 e pouco que acabou, né? E aí eu tava morrendo de sono. Quando eu tô com sono, ninguém pode triscar em mim, que eu não consigo dormir, eu tenho que dormir solta, despregada, né? E aí lá veio ele querer me cheirar, me abraçar. Eu disse, acho que eu vou dar um chega pra lá nele, eu tô com sono. Só que imediatamente veio na minha cabeça assim, ó. Eu vou deixar, porque eu não sei quando pode ser a última vez. Acredita? Meu anjo da guarda me falou. Sim. Uau. Inclusive, meu anjo da guarda me falou o que ia acontecer. Dias antes de acontecer. E aí, nisso que ele me abraçou, me cheirou, né? Eu fechei os olhos e eu senti, assim, cada respirada, cada fungada, cada abraçada, sabe? Cada passar de mão, eu sentia. Eu sentia, assim, bem profundo mesmo. Porque eu tava naquele, né? Eu vou deixar porque eu não sei quando pode ser a última vez. E aí, ele foi puxar o travesseiro pra me abraçar melhor, de conchinha, que ele tava atrás. E aí, ele ficou parado. E como ele ficou parado, eu virei. O que foi? Aí ele, minha cabeça tá doendo demais. E aí já foi levantando, se arrumando, vou no hospital, a dor tá aumentando. E aí ele se vestiu, Renata, liga pra tua mãe, eu não vou conseguir dirigir. Liguei pra mamãe, vi que o negócio tava sério, baixei o telefone da mamãe, Renata, liga pra ambulância, não vai dar tempo. Corri pro interfone, do interfone, pedi pro porteiro chamar a ambulância, porque eu já tava assim um pouco também sem saber o que fazer. Quando eu pensei que não, puf, no chão. Ele já caiu convulsionando, né? No que ele caiu, convulsionou, mas procedimento padrão de convulsão, não tem o que fazer, botar de lado. Ele caiu de bruço, é botar de lado e esperar, né? Prestar atenção na cabeça e observar a língua pra não enrolar. Aí ele começou a vomitar no que eu puxei, né? E ele é pesado, né? Ele era pesado. Então, assim, foi até Deus que me revestiu. A gente acha uma força sobrenatural, né? Consegui deixá-lo de lado. Aí ele começou a vomitar. Vomitou. Recobrou a consciência. Então, assim, é muito raro acontecer uma pessoa ter um AVC e recobrar a consciência imediatamente. Ele recobrou. Eu desmaiei, eu disse, o socorro tá chegando,
né? E nesse meio tempo eu fui acordar o Joaquim para ele poder me ajudar na porta e com o celular. Porque eu tinha que segurar o Alisson ali, né? Sim. E, enfim. E aí o Joaquim ficou bem... Foi quem viu, né? Quem presenciou tudo. Foi quem mais sentiu. E o socorro chegou, né? Prestou os primeiros socorros e tal. E Deus mandou uns anjos, mandou um médico que nos atendeu, que mora no nosso condomínio, nos atendeu, que já trabalhava lá no pronto médio, já foi na frente, agilizando tudo. Então, quando o Alisson chegou, já tinha maqueiro, já tinha médico, já tinha enfermeiro, já tinha todo mundo, assim, na porta do hospital esperando ele, né? Foi muito bem atendido, né? Ficou uma equipe muito boa, de maior expertise, assim, de UTI, né? E, sim, foi muito bem cuidado. Né? Realmente chegou a hora, porque foi a hora que Deus quis. E em nenhum momento eu me pergunto, me questiono, poderia ter feito isso, poderia ter levado para outro hospital, poderia ter isso, Não. Eu fiz o meu melhor. Inclusive me desdobrando em achar padre pra ir no domingo, né? E, assim, eu fiz o que eu realmente podia, né? E Deus tem as suas datas. E engraçado que quando a gente recebeu a notícia da morte encefálica, assim, a notícia de que ele tinha entrado em um quadro irreversível. Mas até fechar o diagnóstico de morte encefálica passa por protocolos, né? Sim. É aberto protocolos, refeito, exames, e aí se der alguma alteração, é refeito novamente até fechar o protocolo. Mas o dia que me chamaram para dizer que ele tinha entrado em um estado irreversível foi o dia do meu aniversário, de 33 anos. A idade da cruz, né? No dia do meu aniversário. Então, assim, Deus tem suas datas, Deus tem seus mistérios, né? Eu posso passar a vida inteira sem saber o porquê. Mas o para quê, eu já tenho visto, né? E eu costumo sempre dizer o que eu já dizia, inclusive é uma frase de São José Maria Escrivá: Senhor, me faça santa, nem que seja a pauladas. E tenho apanhado um bocado. Eu só falou aí de 3 possíveis... Caos. ITER, que a gente chama. ITER? São os itinerários, né? O martírio, as razões, sim. As virtudes e a oferta da vida. Como é que, assim, uma vez reconhecido como servo de Deus, o processo de canonização, ele vai ser natural? Ou é possível que, por exemplo, assim, de reconhecimento, digamos assim, é possível que reconhecimento pare ali no servo de Deus, caso não aconteça? Existem esses casos? Sim. O processo ele é aberto para apurar a verdade, a factualidade do martírio, das virtudes heróicas ou da oferta da vida. Logo, significa que, se no decorrer do processo surgirem, por testemunhas e provas, fatos contra o que se tenta provar, o martírio, as virtudes heróicas ou a oferta da vida, o processo para, né? E pela boa fama do personagem, não se retira o que as pessoas chamam título de servo de Deus. Mas atenção, servo de Deus não é um título que a igreja já julgou e deu à pessoa. Não. Servo de Deus significa que a pessoa, no momento da morte ou durante a sua vida, tinha uma fama de santidade e existe uma opinião difundida de que ela serviu a Deus. Serviu a Deus. Então, o processo ele pode ou se alongar indefinidamente, inclusive por falta de quem se dedique a ele. Existem algumas causas perdidas na história que foram abertas em 1700 e estão aí porque ninguém retomou. Mas atenção, os processos podem sempre ser retomados, mesmo séculos após. Mas eles, quando são abertos, têm um compromisso com provar a factualidade. Geralmente eles vão adiante porque não convém abrir uma causa sem as condições materiais e humanas para levá-lo adiante. Mas é possível sim que um processo pare, né? Por falta de interesse das pessoas que devem levá-lo adiante,
para recolher as provas, enviar a Roma, enfim, ou então por alguma razão que se descobre sobre o personagem. Às vezes não é nada grave, mas é algo que prejudicaria a proposição do exemplo de vida daquela pessoa. Entendi. E isso é muito interessante, porque às vezes, e eu digo isso, porque às vezes as pessoas acham, porque eu já fui uma pessoa que achou isso, né? Que a igreja escolhe personagens para ser santos aleatoriamente. Então, por exemplo, São Francisco, não é que ele viveu uma vida ali, é porque a igreja precisava de um personagem lá atrás e escolheu São Francisco e tal. Essa era a minha visão antes de... Pelo amor de Deus. Não sigam o exemplo do Mateus de algum tempo atrás. Até eu não é nem entender, mas descobrir, na verdade, porque foi uma grande descoberta, descobrir que é um processo de estudo real para conhecer e constatar, né? Reconhecer que aquela pessoa é um santo. Sim, aqui é preciso partir do que a igreja entende como santidade. Gente, a santidade está presente na igreja e através da igreja está presente no mundo. Nós tocamos a santidade. Todos nós, em algum momento da vida que seguimos Cristo, que buscamos ser fiéis a Ele, fomos testemunhas de santidade para alguém, em alguma ocasião, enfim. E eu vou dizer ainda mais. Existe no mundo mais santidade do que condenação, maldade, enfim. Porque o que conta é a santidade. Se o peso de um ato de santidade é 1000, o peso de atos maus, por maiores que seja, é 1, 2. Entende? Então, o que conta no desígnio de Deus para o mundo é a santidade. Então, a santidade está presente no mundo através dos frutos da igreja, das pessoas, enfim. Está presente nos sacramentos, por exemplo. A própria celebração da Santa Missa, o mistério da Eucaristia. Gente, a Eucaristia é o centro da santidade no mundo, é o farol, é o sol, não é? Então, o que se faz numa Eucaristia é mais do que Deus fez na vida de uma Madre Teresa de Calcutá inteira, entende? Tamanha a grandeza e a potência do amor divino que nos sacramentos santifica o mundo, mas depois transborda esta santidade nas pessoas, nos corações humanos. Depois, a igreja faz parte da sua pedagogia de instruir na fé e até de governar, mostrar aos fiéis algumas testemunhas da santidade. Não significa que só aquelas viveram santamente. Significa que aquelas, por situações especiais da sua vida, ou por encarnarem aspectos especiais do rosto de Deus, da bondade de Deus, são propostas pela igreja mesmo após a sua morte. É como, por exemplo, se a igreja fosse uma grande loja, tem a vitrine. Na vitrine você põe aquelas peças de exposição que chamam a atenção de quem passa, né? Mas lá dentro tem várias de cada uma daquelas peças. Sim. Então, os santos canonizados são a vitrine da igreja. Mas a santidade não são só os canonizados. Esse foi o ganho maior que eu tive ao entrar no mundo das causas de beatificação e canonização. Entender esta santidade real, e é a que mais conta no mundo. Eu repito isso e repito com convicção. O que conta e o que faz a diferença no mundo é a santidade dos filhos de Deus. É peso 1000, sabe? É peso 1000. Então, é importante entender que a igreja, ela acolhe, sob proposta dos fiéis, das dioceses, estes exemplos. Então, a igreja está sempre aberta. Qualquer diocese no mundo pode propor um exemplo de santidade. Mas ela sempre canoniza para instruir que a santidade está difusa. E existe uma santidade escondida que nunca poderia, às vezes, passar por um processo de canonização, porque não existe nem quem testemunhe, documentação, mas era santidade ali, por caridade. A canonização é um instrumento pedagógico e, atenção, que serve para esse mundo. Porque a glória dos santos canonizados no céu é como a glória dos santos, ou seja, os salvos não canonizados. Então, a canonização, a vida dos santos, né, serve para os cristãos que peregrinam, que estão aqui. No céu não existe o privilégio de alguns, né? Não, gente, no céu, santos são todos os salvos, né? Os que contemplam Deus. Quando se é tocado
pelo amor de Cristo, só muda o jeito de fazer, né? O jeito de fazer. Mas você olha a grandeza e diz, bem, o que o Senhor está pedindo de mim agora? Isso, então vamos fazer. E o impressionante é que logo, quando as coisas vêm de Deus e não da gente, logo vêm colaboradores. Gente que sintoniza com a gente, vamos fazer. E faz muito mais do que a gente imaginou, né? E trazem contributos muito mais lúcidos e penetrantes do que a gente sonhou inicialmente, né? Então, por isso eu acredito que, de fato, tudo começa dessa unidade mais íntima e profunda com Cristo. Aí depois vem o desdobramento, é a missão. O desdobramento é a missão. Tanto que eu não tive medo de vir para cá. Primeiro fui pároco, né? 22 anos em Pedreiras, foi minha única paróquia. 22 anos e meio, Então, eu já estava casando, abençoando o casamento de gente que eu batizei, né? Nossa, sim. Nossa. E fui para o seminário, fiquei 3 anos e meio como reitor do seminário e depois fui mandado para Crateús, uma diocese bastante desafiadora no interior do Ceará, não pelo clima e pela situação sociopolítico-econômica, mas pela situação religiosa. E já chegou lá como bispo, né? Eu fui ordenado bispo lá mesmo, por vontade minha. Como foi a notícia? Ou chegou, não? Para ser bispo, né? Porque saiu lá padre, e aí foi bispo já em... Eu concluo e lhe respondo isso. Então eu dizia, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Me mostre, né? E tentando descobrir os sinais dos tempos, e aí você vai encontrando pessoas que Deus vai colocando no caminho e de repente se diz, ufa, eu não imaginava nunca de fazer isso. Para cá, quando eu fui nomeado para cá, eu cheguei a dizer a um padre que entrou em contato comigo, olha, tudo indica, se você for chamado para cá, não diga não, etc. Eu disse, você sabe muito bem que eu não tenho título de nada. Eu estudei filosofia e teologia como todo padre estuda, né? Não tenho, nunca... Até desejei, mas meu bispo nunca permitiu, né? Então, ele tinha medo que eu não voltasse para a diocese. Muito bom. Eu até disse para ele que eu faria um juramento e escrevi que ele podia me suspender de ordem se eu não voltasse. Para conseguir, mas não deu certo, não aceitou, não. Não deu certo. Deus tem seus caminhos. Eu disse, olha, sou nascido no interior do Maranhão, a metade da minha vida sacerdotal foi no interior, tanto que eu escolhi celebrar meus 50 anos de padre na paróquia onde eu comecei, porque lá eu vivia metade do meu sacerdócio, né? E chegando, disse, olha, agora uma coisa eu posso lhe garantir, se eu for chamado e Deus me disser no coração que eu devo ir, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou dar o melhor de mim. Deus só pede da gente o que a gente pode fazer, né? E aí me lembrei mais uma vez de Santa Teresinha. Ela disse que quando Deus nos dá uma missão, Ele é obrigado a nos ajudar. Os santos são ousados, né? São ousados. Ela não diz Ele nos ajuda, não. Ele é obrigado a nos ajudar. Então, aí eu vim com essa confiança. Se Ele me deu essa missão e me conhece, sabe quem eu sou, sabe meus limites, meus alcances, então eu vou procurar dar o melhor de mim e Ele fará o resto, né? Por isso não foi assim um medo. Eu cheguei muito confiante e logo vi uma igreja muito viva. Isso eu digo aos padres a cada momento, mesmo depois de emérito, né, esses 2 meses já, vocês não sabem avaliar o quilate da igreja de Teresina. Eu passei em 4 dioceses. A minha diocese de origem, São Luís como reitor, Crateús e Teresina. Então eu posso comparar, né? Posso comparar. Eu digo que o laicato de Teresina é a joia da coroa, né? Eu não conheço um laicato, em diocese alguma, com a qualidade do laicato de Teresina. O que não diminui nada a nós, sacerdotes, aos religiosos, não. Mas um laicato comprometido, um laicato participante, um laicato de vida de oração e ação. Que às vezes você encontra um bocado de associações pias, né, sem nenhuma crítica, mas que não conseguem, ou porque não foram ajudados a ter uma visão mais ampla, um engajamento do cristão no mundo. Como Jesus diz, Pai, eu não peço que os tires do mundo, eu peço que os preserves do mal.
Mas o cristão pode estar inserido nisso, senão ele vai ser sal da terra, luz do mundo, né? Se for para viver debaixo de uma redoma, né? Não pode, sentido, né? Então, nessa perspectiva, eu vejo um laicato presente, engajado, de doutor a lavrador, como se diz, né? Sem distinção. Então, isso estimula muito a gente, muito. E, às vezes, tapona na cara de ver tanta dedicação de leigos e a gente acomodado, né? Né? Tanto que eu digo, às vezes, para os padres, olha, quem nos empurra para frente são os leigos, viu? Que bota a gente com a cara no saco de vergonha e vê que estão fazendo tanto com suas famílias, com seu trabalho para sustentação, e a gente vive para a igreja e da igreja e às vezes não dá o melhor de si, né? Então, graças a Deus, eu digo, falhar, com certeza, muitas falhas, mas que eu procurei dar o melhor de mim sem fazer cálculos. Não, daqui, porque eu já estou com 70 e poucos anos. Não. Quando era na hora de agir, parece que tinha 30 anos de idade, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Colocava limites, né?